Da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados Coronel Telhada e Gil Diniz repudiaram a aprovação pela Câmara dos Deputados de uma quarentena para que membros do Ministério Público, juízes, membros das Forças Armadas e policiais possam se candidatar a cargos eletivos. O deputado Coronel Telhada explicou que entende que a quarentena é totalmente inconstitucional. Ele explicou: estão classificando nós, policiais, nós, militares, como uma subclasse. O bandido pode sair da cadeia hoje e se candidatar amanhã, mas o policial não pode. Como sub-humano, ele tem que ficar 4 anos sem se candidatar. Pergunto, por quê? O deputado prosseguiu: cortaram os direitos eletivos de uma classe. Isso nem no regime militar, que diziam que é uma ditadura. Ditadura é hoje que nós estamos sofrendo. Coronel Telhada fez um apelo aos senadores dizendo: espero que o Senado coloque a mão na consciência e não aprove esse absurdo, essa aberração. O deputado Gil Diniz alertou que os deputados estão tratando os nossos policiais como um não-cidadão, como se não tivessem direitos. O deputado repudiou o posicionamento da Câmara e afirmou esperar que ele seja corrigido. Gil Diniz disse: o policial é um cidadão e tem os seus direitos, que devem ser preservados também. Porque um ex-presidiário pode ser candidato à presidência e um policial não pode ser candidato também, inviabilizando a possibilidade desses policiais, desses cidadãos, colocarem seus nomes à disposição. Assista. Novamente aqui nessa tribuna, falando com o povo do estado de São Paulo, hoje, dia 16 de setembro de 2021, uma quinta-feira. Quero iniciar aqui, apesar de estarmos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falar sobre um problema federal que houve ontem na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado o projeto do Código Eleitoral que permitiu que haja uma quarentena para juízes, procuradores, militares e policiais. Eu quero dizer da minha indignação com essa votação, que eu entendo como totalmente inconstitucional. Porque esse projeto do Código Eleitoral votado, ele determina uma quarentena de 4 anos para membros do Ministério Público, juízes, militares em geral, tanto os militares das Forças Armadas quanto os policiais militares e policiais. Eu entendo aqui que até os policiais federais devem estar entrando nessa situação, porque falam em policiais em geral. O que é um absurdo. Tendo uma coisa, eles estão classificando nós policiais, nós militares, como uma subclasse. Pelo que dá para entender aqui, senhores deputados, o bandido pode sair da cadeia hoje e se candidatar amanhã. Mas o policial militar, o policial em geral não pode. Como sub-humano, ele tem que ficar 4 anos sem candidatar. Eu pergunto por quê? Por quê? Cortar os direitos eletivos de uma classe. Isso nem no regime militar, quando a turma costuma dizer que é uma ditadura. Ditadura é hoje que nós estamos sofrendo. Um absurdo. Eu espero que o Senado coloque a mão na consciência e não aprove esse absurdo, essa aberração que estão querendo fazer no novo Código Eleitoral, de tirar os direitos eletivos dos juízes, procuradores, dos militares e dos policiais. Isso é uma aberração e é totalmente inconstitucional, porque classifica essas 4 classes como sub-humanos, como cidadãos de segunda categoria. Obrigado, presidente. Volto aqui a essa tribuna agora no grande expediente. Presidente, são tantas notícias ruins nessa questão da quarentena. Falava agora há pouco com Vossa Excelência. Simplesmente absurda. Olha só, tratando os nossos policiais como um não cidadão, como se não tivessem direitos. Te repudia aqui esse posicionamento da Câmara Federal. A gente espera que isso seja corrigido, porque o policial é um cidadão e tem os seus direitos, que devem ser preservados também. O Coronel Telhada colocou aqui da tribuna: por que um ex-presidiário pode ser candidato à presidência e um policial não pode ser candidato também, inviabilizando a possibilidade
desses policiais, desses cidadãos, colocarem os seus nomes à disposição. Eu vejo aí, por exemplo, né, o José Luiz Atena, um apresentador aí da Rede Bandeirantes, todos os dias fazendo uma campanha antecipada no telejornal que apresenta. E ninguém aí pede para que ele perca o seu direito de sair candidato. Todo dia desgastando o presidente Bolsonaro, fazendo aí o papel de pelego do governador João Dória. E tem os seus direitos aí preservados, e deve ter. Agora, um policial que está ali na ponta, atendendo um cidadão, não poder ter esse mesmo direito, com toda a dificuldade, deputado Major Meck, o senhor enfrentou de sair candidato, de ter essa oportunidade, a gente só pode repudiar essa posição e esperar que isso seja corrigido. Parte do Congresso sabe que a base do presidente Bolsonaro é conservadora, boa parte provém aí das forças de segurança. Então talvez, Major Meck, o medo seja justamente esse. Mas nós precisamos, principalmente, de pessoas qualificadas, pessoas que tenham aí, eu não digo a qualificação dos títulos acadêmicos, mas pessoas qualificadas no sentido de tratar com o povo, de tratar com a sociedade. Então eu não vejo explicação para isso. Então eu espero que isso seja corrigido. Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas, por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica,
em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade. Pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde, que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é? Por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.